Nascido em Capivari, no interior de São Paulo, formou-se em Direito na Universidade Católica de Campinas e logo iniciou uma longa carreira como advogado de sindicatos e federações de trabalhadores. Em 1974, elegeu-se deputado estadual pelo antigo MDB. Foi reeleito em 78 e 82. No ano seguinte, o então governador Franco Montoro o indicou para a Secretaria do Trabalho. Entre 1985 e 88, foi ministro do Trabalho no governo de José Sarney, quando contribuiu para a criação do seguro-desemprego. Pouco antes da promulgação da Constituição de 88, Sarney o indicou para o Tribunal Superior do Trabalho, onde foi ministro, corregedor-geral, vice-presidente e presidente. O advogado Almir Pazianotto é o convidado de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por Ismael Pfeiffer, editor-chefe da revista eletrônica Gazeta Mercantil Experience. Davi Cohen, jornalista e escritor. Laura Diniz, editora do site Jota. Sérgio Junqueira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E Davi Furtado Meirelles, também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Hoje, excepcionalmente, não poderemos contar com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro Almir Pazianotto, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer. Muito obrigado. Ter aqui, eu já vou me permitir te tratar por você, porque nós somos amigos há muito tempo. Muito tempo. Almir, eu queria começar perguntando o seguinte: o governo apresentou recentemente o que ele próprio chamou de mini-reforma. Das medidas apresentadas, entre as medidas apresentadas, qual foi o maior acerto, qual foi o maior erro e qual foi a omissão mais lastimável? Isso para começo de conversa. Eu entendo que estamos diante de uma mini reforma, que tem um aspecto mais relevante, que é a discussão do negociado sobre o legislado. Uma discussão, a meu ver, tipicamente brasileira, tipicamente tupiniquim, porque a Constituição brasileira não deixa dúvida em um dispositivo quanto ao reconhecimento da validade dos acordos e convenções coletivas. O texto constitucional, que pela sua própria natureza deve ser sintético, não diz validade parcial. E não disse, por desnecessário, validade plena, porque validade eu entendo como validade. Validade das convenções e acordos coletivos de trabalho. Porque nisso está a essência do direito do trabalho moderno. No acordo, na composição amigável. Essa é a natureza, o objetivo, o necessário, o obrigatório. Mas, em razão de outros interesses, torpedeamos os acordos. Nunca eles foram prestigiados, desde a época de Vargas, em benefício do conflito individual ou do conflito coletivo. Ora, a solução judicial nunca é boa. Eu fui juiz e fui advogado. Não é boa. Especialmente num país com as características do nosso, um país tão desigual, tão contraditório, com áreas desenvolvidas e áreas pobres, paupérrimas, miseráveis. Quer dizer, não é uma reforma, é isso que você está... Não é uma reforma, é um ensaio de reforma, que poderia ser feito por outro caminho muito mais simples. Afinal de contas, caríssimo amigo Augusto,
Eu estou rodando bolsinha no direito do trabalho desde 1961, a época do Goulart. De lá para cá, eu conheci todos os dirigentes sindicais e conheci a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, conheço. O problema trabalhista não está em boas mãos, infelizmente. Vamos tratar disso ao longo do programa, então, que a Laura vai fazer a pergunta agora. Pois não, Laura. Ministro, boa noite. Boa noite. Eu queria continuar nesse mesmo tema. A prevalência do negociado sobre o legislado é vista por uma série de especialistas em direito do trabalho como uma modernização nas relações de trabalho que a gente já deveria ter feito, então, portanto, uma modernização que está até atrasada. A negociação pressupõe dois lados conversando, a empresa e o coletivo dos trabalhadores dessa empresa, representado por sindicatos. O Brasil tem hoje cerca de 16 mil sindicatos, uma estrutura complicada, financiada com dinheiro público e pouco representativa em relação aos interesses reais ali dos trabalhadores. Como que o senhor acha que os sindicatos podem participar desse tipo de negociações ou que tipos de reformas deveriam ser feitas para que os sindicatos representassem ali, pudessem representar bem os trabalhadores nessas negociações? Por isso eu disse mini reforma, que não reforma. Porque a reforma deveria compreender a democratização da estrutura sindical. O que se diz desde sempre do dirigente sindical? Às vezes, de maneira injusta. Muitas vezes de maneira injusta, ou nem sempre de maneira justa. Que a estrutura sindical é pelega. Ela foi inventada por Vargas, foi construída por Vargas, espelhando-se no corporativismo fascista italiano para ser um órgão de colaboração do governo. Isso está escrito. Não é? O sindicato foi montado por Vargas para ajudá-lo a se manter no poder. E ele conseguiu isso. Então nós temos que, numa democracia, hoje, fazer o que não foi feito em 46, quando aprovaram uma nova Constituição Democrática. 46. Perderam a excelente oportunidade de iniciar ali a reforma trabalhista, não é? De dar uma outra característica à justiça do trabalho, acabando com poder normativo, com representação classista, e adotando a Convenção 87 da OIT. A Convenção 87 é posterior à Constituição de 46. É posterior, eu sei, é de junho de 48. Mas o Dutra encaminhou mensagem assinada pelo chanceler Ciro de Freitas Vale ao Congresso o pedido de autorização para ratificar a Convenção 87. Ratificada por 150 dos 185 países filiados à OIT. Só não foi ratificada por Samoa, alguns países pequenos. Entende? Mas todo país democrático adere à Convenção 87 porque ela consagra o princípio da liberdade de organização, da liberdade de filiação. Como era num decreto-lei, ou lei, do Afonso Pena, em 1907. Foi a primeira e melhor lei sindical do Brasil, do Afonso Pena. Então, perdemos essa chance em 46 e jogamos fora em 88. Os militares se serviram bem da estrutura sindical. Usaram muito a estrutura sindical. Não é? Praticaram uma política de arroxo salarial como instrumento de combate à inflação. A única política que os militares tiveram. Não é? Bem, mas 88, uma Constituição que pretende ser extremamente democrática, manteve o peleguismo, manteve a contribuição obrigatória, manteve as categorias, manteve a unicidade. Ora, foi para mim a maior decepção. Por quê?
Porque a questão do trabalho no Brasil está ligada ou sofre dois problemas gravíssimos: a CLT e a estrutura sindical. E se nós não fizermos essas reformas, nós vamos continuar ladeira abaixo. Que tipo de negociação a gente poderia esperar hoje das empresas com os sindicatos que temos? Eu digo que o que for possível, porque não dá para trabalhar com o que não existe. Tem que trabalhar com o que existe. A CLT estabelece regras para negociação, por exemplo, quórum na Assembleia, que nenhum sindicato observa. Eu extingui dissídios coletivos no TST, não é? De uma cadeia de sindicatos, com a presença de 25 pessoas na Assembleia. 30. Nem a diretoria do sindicato comparecia. Mas por quê? Porque há também uma tolerância do judiciário em relação a dissídios ajuizados, não é? Em absoluta desconformidade com as exigências da CLT. Ismael. Ministro, boa noite. Boa noite. O atual presidente do TST, o Ives Gandra, ele chegou a dizer recentemente que se uma reforma, eu imagino que essa reforma, a mini-reforma que o governo propõe, trabalhista, não for aprovada, o Brasil pode virar Venezuela. O senhor acha que nós temos essa emergência toda, de fato, nessa área? E que reformas, especificamente, o senhor acha que seriam possíveis a curto prazo para melhorar isso? Bom, a curto prazo é uma exigência um pouco irreal para um Brasil que tem esse Congresso, que é absolutamente despreparado, alienado e ausente. Mas teremos que fazer alguma coisa. Eu acho que o ministro Ives, que é um gentleman, um cavalheiro, um homem muito bem educado, ele foi muito ponderado nas suas observações. Nós já temos uma Venezuela aqui dentro. Nós temos 12 milhões de desempregados, e esse número está crescendo, e temos mais 12 milhões de subempregados, fazendo bico. O que o senhor me disse de uma população de 25 milhões de pessoas que não tem, no final do mês, um salário para levar para casa. E que tem as suas necessidades diárias, pessoais e familiares. O que me deixa indignado é a indiferença oficial diante da questão do desemprego. Porque o desempregado não pode esperar. Mas o senhor acredita que uma reforma trabalhista tem essa capacidade de reverter um quadro desse? Não, não tem, mas digamos que é uma necessidade. A maior necessidade hoje é restaurar no investidor uma certa dose de segurança quanto às instituições jurídicas. O investidor, o empregador, eu me refiro ao micro, médio, pequeno e grande, não é? As estatais, sociedades de economia mista, autarquias, eles perderam a confiança no sistema. Eles sabem que, diante de uma situação difícil, batendo as portas da Justiça do Trabalho, não serão ouvidos. As razões do empregador não são ouvidas. Eu vou dar um número para o senhor. O ano passado, passaram pelas varas do trabalho, em condenações trabalhistas, 17 bilhões 445 milhões de reais. Em 5 anos passaram pelas varas do trabalho 97 bilhões e 400 milhões. Essa dinheirama toda melhorou a situação da classe trabalhadora? Não. É a pulverização de recursos essenciais ao desenvolvimento. Uma pulverização. Há condenações trabalhistas absolutamente inexplicáveis. Ministro, Nos últimos anos. Sérgio Junqueira,
A justiça já foi um cenário um pouco mais razoável. Eu digo isso porque eu vivo a justiça do trabalho desde 61. Então, eu sei o que eu estou falando. Há uma descrença geral, no sentido de equilíbrio. Eu sei que eu vou ser linchado, mas eu não posso deixar de dizer. Houve uma perda total do sentido de equilíbrio no exame das questões trabalhistas. Almir, só para poder completar a roda, você vai Pois não. voltar ao assunto quando quiser. Pergunta do Sérgio Junqueira. Já que falou em investimentos, matéria tratada em escassos textos legais é, como, por exemplo, a responsabilidade subsidiária, que teve tratamento melhor pelo Judiciário, com as súmulas 256 e 331. Agora pende no Supremo Tribunal Federal o tema da responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos gerados por inadimplemento de empresas prestadoras de serviço. O julgamento está 5-5, esperando o novo ministro para desempate. Como vê esse tema para ser tratado numa reforma trabalhista? Vale a pena, por exemplo, tirar da responsabilidade subsidiária normas coletivas, de condenações esteadas em normas coletivas? O poder público pode ter a gerência supletiva de inúmeras normas coletivas para saber o que ele tem que fiscalizar? Ou a responsabilidade deveria ficar tão somente nos textos legais? O que pensa? Eu penso, em primeiro lugar, com perdão pelo que eu vou dizer, que a súmula 256 não tratou de responsabilidade subsidiária. Tratou da responsabilidade subsidiária. Ela disse o seguinte: depois veio a é 331. ilegal a contratação mão de obra por empresa interposta, salvo nos casos de serviço de trabalho temporário, serviço de vigilância, deslocando-se o vínculo do tomador, do prestador de serviço para o tomador. Como a Constituição de 88, no 37, exigiu concurso para emprego público, essa parte final acabou. E nós tivemos, eu falo nós porque eu estava lá, participei da redação do 331. Havia duas correntes antagônicas do TST. E a única maneira, nós tínhamos urgência, nós não somos poder legislativo, nós somos judiciário. Nós tínhamos que mandar uma orientação para os jurisdicionados e para os tribunais inferiores. Então, colocamos a atividade meio como limite e colocamos a responsabilidade subsidiária, porque a Lei 8666, que trata de contratos e licitações, não permite a responsabilização do órgão público. Ele contrata um prestador de serviço. Se ele não paga o empregado, pela Lei 8666, não será o Estado que irá pagar, o município, não será. Então, essa discussão, ela tem como referência a Lei 866. Lembrando-se que, em momento algum... Mais precisamente o artigo 71. Sim, lembrando-se que o Código Civil, em momento nenhum, fala em responsabilidade subsidiária. O Código Civil só prevê responsabilidade solidária. Então, no afã de resolver um problema de emergência, o TST saiu um pouco dos trilhos. E eu digo isso porque eu estava lá, ajudei a escrever. Não é? Mas nós não imaginávamos que o problema criado por essa divisão, atividade meio, atividade fim, se eternizasse. E até hoje não se sabe o que é uma coisa e o que é outra. Daí a necessidade da aprovação do projeto que está no Senado e a necessidade de um pronunciamento do Supremo que, a meu ver, se ficar com a lei, ele dirá que o ente público não é responsável, nem solidário, nem subsidiário. Minha modesta opinião. Pois não. Ministro. Obrigado. Boa noite, ministro. Boa noite. O senhor se referiu a essa reforma trabalhista como um ensaio, supondo, então, que a verdadeira reforma, o show, né, seria
uma reforma um pouco mais ousada, com mais garantias, menos garantias ao trabalhador, que poderiam dar mais segurança jurídica e, portanto, acabar sendo melhores para o trabalhador, né? Você acha que esse ensaio bloqueia o show ou ele facilita? Quer dizer, fazer a mini reforma agora nos torna mais aptos a fazer outra reforma ou menos aptos a fazer uma outra reforma e em quanto tempo? Eu creio que menos apto. Nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia condena. Tentar botar vinho novo em odre velho e podre. É o que nós estamos tentando fazer, porque a CLT não comporta reforma. Então nós estamos fazendo um mau negócio. Estão perdendo tempo. Porque qual é a necessidade mais urgente do Brasil? Gerar empregos. Enfrentar o problema social com determinação. Esse é o grande problema. Não é? Ora, essa coisa do Congresso não vai nos levar a lugar algum. Porque, além dessa, e como prioridade, há a reforma da Previdência. Os ânimos vão se exaltar, as manifestações públicas vão acontecer, a CUT vai para a rua junto com o MST, mas não sei quem, não é? E um assunto dessa seriedade acaba não sendo resolvido a tempo e a hora. Há uma reforma, que poderia resolver grande parte dos problemas. Eu vou submeter a minha ideia à consideração do doutor Davi, que é advogado e hoje desembargador, doutor Sérgio. Nós temos que validar o recibo de quitação. O senhor diz, mas o que é isso? Coisa tão insignificante? Não. É que 80% dos processos que causam esse passivo trabalhista gigantesco, 80 ou 90%, são ajuizados por empregados que foram demitidos sem justa causa, aos quais foram pagos os seus direitos sob assistência de um sindicato ou do órgão local do Ministério do Trabalho. O termo de rescisão foi homologado, ele sai dali. E um brilhante colega advogado tem um paqueiro instalado na porta, com cartões, dizendo, olha, vá procurar o escritório tal, em tal lugar, que ele vai abrir um processo para o senhor, e o senhor poderá ganhar mais 10 mil, 2 mil, 5 mil, 20 mil, tendo sorte até 200 mil reais. Ele pergunta, o que eu vou gastar? Diz, nada. O senhor vai entrar com o processo, vai sobrecarregar ainda mais o judiciário, sem risco e sem despesa. Ora, o recibo de quitação é um negócio jurídico na linguagem do novo Código Civil, ou um ato jurídico na linguagem do antigo Código Civil, praticado por pessoas capazes, com objeto lícito, na forma prevista em lei. Por que esse recibo não vale? Se esse trabalhador pode comprar bicicleta, comprar automóvel, comprar terreno, comprar casa, se endividar, casar, se divorciar, ter filhos, só na área trabalhista que ele é tratado como um semi-capaz, como relativamente Mas nenhum capaz. recibo. Vamos à pergunta do Davi Furtado Meirelles. Só queria encerrar esse. Então, o senhor considera que Davi, essa mini-reforma. só então faz a réplica rápida, porque a gente tem que fechar Essa a roda. mini-reforma não vale nada, então. Ela digamos assim, uma grande encenação, está todo mundo motivado, todo mundo acreditando, menos os especialistas. Quem realmente conhece o assunto, pratica, vive, sofre, não acredita. Agora, quem abre o jornal e lê, está prestes a ser aprovada a reforma trabalhista, e nem se detém para ler o corpo da matéria, ele fica até feliz. Puxa vida, finalmente eu vou poder contratar empregado que não sabe. Compreende? Depois nós não sabemos, no frigir dos ovos, o que será aprovado, como será o texto final. Não sabemos. Davi Furtado Meirelles. Bom, boa noite, ministro. Boa noite. Eu queria retomar um tema que já foi tratado, que é essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Na verdade, essa proposta da prevalência do negociado sobre o legislado não é novidade.
ela já tinha sido feita há um período atrás, ainda no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e um projeto de lei que já estava, inclusive, na Câmara, tinha sido até aprovado pela Câmara, estava no Senado, que alterava um artigo da CLT para permitir que a negociação prevalecesse sobre a lei e a livre negociação se instalasse no país. É, na verdade, um projeto neoliberal, né? A ideia do neoliberalismo é você retirar o Estado das relações, da relação capital e trabalho, e que a livre negociação possa se desenvolver e as forças naturais de um lado e de outro cheguem a um denominador comum, ao ideal. Eu não diria que eu sou contra isso, o que eu vejo isso como uma coisa ruim para o país. Eu acho que isso é uma tendência natural, até porque nos países mais avançados é assim que funciona. Mas para que isso funcione, me parece que ficou mais ou menos constatado que nós precisamos de ter sindicatos preparados para o processo de negociação coletiva, sindicatos mais representativos, o que não é real no país atual. E a minha pergunta, então, diante desse diagnóstico, vai no seguinte sentido: sem fazer uma verdadeira reforma sindical, sem dotar os sindicatos de representatividade, a grande maioria deles, porque os poucos que têm prática de negociação se saem melhor e, às vezes, negociam até melhor do que está na lei, mesmo flexibilizando o que está na lei. Mas esses que não têm, passando um projeto em que a negociação vai prevalecer sobre a legislação, sem a garantia de um suporte mínimo de direitos, com os sindicatos fragilizados, nós não correríamos o risco de entrar num processo de desregulamentação de direitos? Doutor Davi, em primeiro lugar, eu vou manifestar uma respeitosa discordância. Não é um projeto neoliberal. É um projeto determinado pela sensatez, pela constatação de que há coisas erradas que precisam ser corrigidas. Não significa que o projeto é bom. Agora, a ideia de mudar a legislação é uma ideia extremamente positiva. O Sindicato de São Bernardo, do qual o doutor Davi foi advogado e eu também, ele negocia fazendo a prevalência do negociado sobre o legislado. Se não me falha a memória, conseguiu dividir férias ou conseguiu dividir 13º, concedeu mais para cá, teve mais para lá. É um sindicato como deveriam ser os sindicatos. Agora, quando eu tenho um edital aqui na minha pasta do Sindicato das Costureiras de Roupas Femininas, não costureiras, não, cabeleireiras, que cortam o cabelo só de mulher, de homem já não está no sindicato. Aí é outro. Meu sindicato, o sindicato do meu barbeiro é outro. Aí é outro sindicato. É outro. Porque houve... Mas não há sindicato que tenha nascido por geração espontânea. Todo sindicato nasceu porque levaram um processo ao Ministério do Trabalho. Eu reconheci 1.500 sindicatos. Eu tinha a ajuda da comissão, uma comissão interna que examinava, etc. Né? O que houve com a Constituição de 88? Já não há o reconhecimento, mas há o registro. Há o registro, mas o registro deve observar a unicidade. E o que se criou dentro do Ministério do Trabalho? Um imenso cartório que atende determinados pedidos, não atende outros. E no Brasil nós temos um único fenômeno. É o líder sindical reconhecido por decisão judicial. Há um conflito de representatividade entre dois sindicatos, os dois disputando a mesma contribuição sindical, não é isto? E vão a juízo. E o juiz é que diz, olha, o senhor que é o líder. Ora, mas... Não é quem é representado que diz. Mas tenha santa paciência. Nós temos que acabar com isso. Mas nós não vamos acabar com isso de um momento para o outro. Não há possibilidade. A Convenção 87 está por uma decisão do Senado, porque na Câmara ela foi aprovada. Quando eu era ministro do Trabalho, eu fiz um esforço muito grande para que o sindicato a votasse. No dia dela ser incluída em pauta, o falecido senador José Richa pediu vista do processo e não devolveu mais. E eu tenho um voto do senador Dutra, que foi do PT, na Comissão de Constituição e Justiça, sustentando a necessidade da ratificação da Convenção 87.
que é o mais velho projeto, a mais velha mensagem em andamento no Congresso Nacional. Está lá desde 49. O Brasil não quer se modernizar, o Davi. O Brasil resiste à modernização. Compreende? As regiões atrasadas, elas são um obstáculo à modernização, elas estão muito acomodadas. Esse dinamismo que nós temos aqui em São Paulo, no litoral catarinense, no Paraná, no Rio Grande do Sul, não é comum, no Triângulo Mineiro. Então, esse Brasil atrasado convive com normas atrasadas e se apega a normas atrasadas. Almir, Pois não. nós vamos continuar nesse assunto. Eu preciso agora fazer um breve intervalo. Voltamos já já com Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Estamos de volta com Almir Pazianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho. Almir, você você conta num artigo que há mais, publicado no Estadão, que há mais sindicatos em Capivari, onde você nasceu, como disse o texto de introdução, que tem 50 mil habitantes, do que em toda a Alemanha. Eu pergunto, o que é que você sugeriria, que medida você apresentaria para acabar com esse tipo de absurdo? Acabar com essa farra? É. Acabar com o imposto sindical. É uma providência simples e cirúrgica. Acaba o imposto sindical. Aliás, eu vou lançar uma outra ideia. Lança. Transfere o dinheiro do imposto sindical para o seguro-desemprego, dando-lhe uma finalidade nobre. Porque entidade patronal viver de imposto sindical é um vexame. Entidades profissionais que existem há mais de 50 anos, ainda dependentes do imposto sindical, outro vexame. Onde está a independência do sindicato? Terminando o imposto sindical e o sindicato passando a ser considerado efetivamente pessoa jurídica de direito privado, ele não tem que prestar contas para mais ninguém. Ele recebe o dinheiro dos associados, pode prestar serviços para os associados, pode, digamos, na colônia de férias, cobrar uma taxa simbólica ou não. Enfim, atuar de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais convincente, porque não há prestação de contas desse dinheiro do imposto sindical. Ora, esse é um dinheiro público, ao qual o governo se associa vergonhosamente. Fica com 20%. As federações, se não me engano, com 15%, desviaram 10% para as centrais sindicais, e quando deram o dinheiro para as centrais sindicais, o meu Lula, com quem eu trabalhei muitos anos, enfrentamos greves, essas coisas todas, não é? Vetou o dispositivo que obrigava o sindicato a prestar conta do dinheiro, dizendo que o fazia em nome da liberdade sindical. Não, isso é em nome da canalice, não é da liberdade. Sérgio Junqueira. Ministro, acha que esta mini-reforma tem técnica redacional e técnica jurídica? Por exemplo, fala remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado. Produtividade aqui, no sentido de produção? A produtividade não seria a relação entre a produção e os fatores dela? E produção não seriam os bens produzidos? Aqui, em participação nos lucros, quando diz que prazos não inferiores a 2 parcelas, então eu não posso pagar em uma? O que se quer? Que se pague a participação nos lucros mensalmente? Porque se exclui a participação de lucros originariamente, que era paga em uma só vez, e em bancos em 2, que era o comum. Pode, por exemplo, uma reforma... Eu pedi, Sérgio, que a gente seja mais conciso só nas perguntas. Então, Temos esses 2 exemplos bastam. Perfeito. Olha, a técnica legislativa está ao alcance de poucas pessoas.
não são todos que dominam, que têm essa capacidade de sintetizar num texto legal, não é, uma norma de relevante importância para a coletividade. Matar alguém é o máximo da objetividade. Pena, é isto. Agora, por que entra a gorjeta nesse dispositivo? A gorjeta é uma tolice que os autores da CLT colocaram lá. Inclui-se na remuneração a gorjeta. Mas quem recebe gorjeta? No mundo do comércio, quantos comerciários recebem gorjeta? O doutor Sérgio deve saber a confusão que muitas vezes provoca no judiciário a questão da gorjeta. O que tem a ver a gorjeta com a produtividade ou com a remuneração? Não é? Eu tenho a impressão que não chamaram um advogado trabalhista ou um juiz do trabalho para participar da redação desse documento. A questão do negociado sobre o legislado, por que especificar as hipóteses? Não é? Por que interferir numa legislação que nunca causou problema, que é do trabalho temporário? A lei do trabalho temporário é de 1974, é uma das poucas leis bem feitas, não suscita grandes problemas. Ministro. Por que mexer com a questão do trabalho temporário? Então, há realmente uma certa falta de cuidado numa questão extremamente delicada como a elaboração de um projeto de lei. Ministro, em diversos dos seus artigos publicados no Estadão, o senhor explica que a CLT tem ali um paradigma de que, um princípio, por assim dizer, de que o empregado deve ser considerado hipossuficiente nessa relação. Um princípio que, nas últimas décadas, acompanhou os julgados de todos os magistrados do trabalho. A gente fez, no Jota, no ano passado, entrevistas com algumas dezenas de magistrados do trabalho, com várias idades, os mais jovens que tinham acabado de ser aprovados nos concursos e os mais experientes, vários deles, para medir a percepção dos magistrados em relação a vários temas, reforma, CLT, esse tipo de coisa. A gente percebeu um posicionamento diferente em relação à hipossuficiência do trabalhador dos juízes mais experientes e dos juízes mais jovens. Os mais jovens disseram para a gente em muitas das entrevistas que eles primam por recolocar o equilíbrio na relação de trabalho e não tratar o trabalhador como hipossuficiente. Então, toda essa introdução para perguntar o seguinte: caso esse paradigma não seja reformado no legislativo, o senhor acha que a evolução natural da jurisprudência, através da formação, da consciência dos novos julgadores, pode alterar esse cenário? Iria demorar muito. Mas a palavra hipossuficiência não aparece na CLT uma única vez. Ela não é usada, ela é fruto, a aplicação do princípio resultou de um entendimento de que há um considerável desnível de posições, não é? Em qualquer situação, o empregador é um hiper e o trabalhador é um hipo. Não pensaram, por exemplo, na microempresa. Porque na microempresa a situação não há. É claro que um empregado do Banco do Brasil é pouco diante do banco. Mas eu nunca vi o banco, nunca soube que o banco explorou essa situação, não é, do bancário ser, teoricamente, filosoficamente, em tese, um hipossuficiente. A hipossuficiência está presente no contrato. Como é que você define realidade. a hipossuficiência que alguns espectadores... É o relativamente incapaz, é o débil mental. Perfeito. É a pessoa que não tem Tá discernimento mental completo. Está claro. Não é? A hipossuficiência está presente no contrato realidade, que está lá no artigo 9º. O que é isso? É o seguinte: a realidade se impõe ao fato, ao documento. Por isso é que o empregado, o contrato de trabalho dele é muito simples, está na carteira profissional.
não é? Quem trouxe essa doutrina, se não me engano, foi um jurista espanhol, mexicano chamado Mário de la Cueva. Então, o trabalho, o contrato de trabalho se caracteriza, se concretiza, né, pelos atos praticados. Compreende? Então, eu assino um documento, depois eu digo ao juiz, olha, mas esse documento não é válido, entendi porque eu fui obrigado a fazer coisas diferentes. E está presente também no artigo 468, porque ali diz que qualquer alteração do contrato de trabalho só será válida se não provocar prejuízos diretos ou indiretos ao trabalhador. Esses dois dispositivos dão um campo imenso de ação ao juiz na interpretação. Não é? Lembrando o padre Vieira, há juízes que decidem muito mais pela vontade do que pelo entendimento. E dizia o padre Vieira que quem decide pelo entendimento pode errar ou pode acertar. Quem decide pela vontade sempre vai errar. Davi. Ministro, eu queria tratar de uma outra reforma que nós temos em discussão. Como se já não bastasse a reforma trabalhista, que é polêmica, difícil, nós também estamos aí na ordem do dia com a reforma previdenciária, que tem trazido preocupações diversas para toda a população. E o governo federal enviou um projeto para discussão no Congresso que é ousado, eu diria, né? Ousado, ele realmente retira vários direitos dos aposentados, dos pensionistas dos dias atuais. Para começar, que não vai ser mais possível haver a acumulação entre aposentadoria e pensão para os futuros pensionistas e aposentados. Altera a regra da idade para aposentadoria. Para todos. Muito bem. Quer dizer, agora tem que ter 65 anos de idade para poder aposentar. Isso acaba com a aposentadoria por idade. E o tempo mínimo de contribuição passa para 25 anos. Isso vai entrar em vigor para as novas gerações e para aqueles que já estão no mercado e não tiveram ainda 50 anos de idade, no caso homem, 45 anos no caso mulher. Segundo a contas dos analistas, para se aposentar hoje em tempo integral, seria necessário trabalhar 49 anos. 49 anos de contribuição. É justo isso para o trabalhador brasileiro, para o cidadão brasileiro que trabalha há tantos anos e tem uma expectativa de obter uma aposentadoria e, de repente, é pego de surpresa com uma mudança dessa? Olha, Davi, o que o senhor acha dessa reforma? Se é justo ou é injusto, a meu ver, não nos leva a lugar nenhum, com todo o respeito. Porque nós precisamos saber, antes de mais nada, qual é a situação da Previdência. E a situação é extremamente deficitária. Daqui a algum tempo não vai haver mais dinheiro para pagar quem se aposentar. Há controvérsias. Sim, mas sempre há uma controvérsia, não é? Eu estou me baseando em informações oficiais. Quando eu lanço mão de um dado que me dá o relatório do TST, eu não posso dizer que é controvérsia. É um documento oficial. Então, no caso da Previdência, há uma demonstração cabal de que o caixa está se exaurindo, é deficitário. Mas o maior devedor da Previdência é o próprio Estado. Sim, eu sei. Agora, o que eu quero lhe dizer, Davi, é que contribui muito para a situação da Previdência o aumento brutal da taxa de desemprego. Porque o desempregado deixa de ser um contribuinte e passa a buscar alguma maneira de se valer da Previdência. Muitos conseguem um atestado médico, são doentes, pedem afastamento por doença, exigem uma grande fiscalização, não é? De qualquer forma, nós vamos ter que chegar a um acordo. O que eu penso, não é, que também é uma questão polêmica, quando o Estado exige que os cidadãos se aposentem aos 65 anos, ele precisa, de alguma maneira, oferecer alguma segurança de que ele terá emprego até os 65.
Porque se ele perde hoje um emprego com 50, ou 55, ou 40, ou 45, Não consegue. ele vai ter muita dificuldade, a não ser que seja uma mão de obra extremamente especializada, não consegue. Então não adianta eu fixar uma meta inatingível, porque isso significa uma enorme violência. Há possibilidade do cidadão trabalhar até os 65 anos, ter um emprego estável até os 65? Porque se não houver, como é que nós podemos estabelecer isso como uma condição necessária? Ele não vai chegar lá trabalhando. Ministro, E sabe que ele perde a filiação depois de um certo número de meses sem contribuição. Ou ele contribui em dobro. Não é verdade? Sim. se não vê uma contradição dentro desse capítulo que o Davi Furtado questionou, esse pagamento da reforma previdenciária está sendo feito basicamente pelo empregado da iniciativa privada, pelo trabalhador da iniciativa privada. Essa era uma das máximas que o governo dizia que ia acabar com a desigualdade entre o público e o privado, né? E na letra miúda lá a gente vê que não é assim. Então, o trabalhador, o teto acaba praticamente para o trabalhador privado, para o público não, né? O trabalhador da iniciativa privada, mesmo que ele tenha 35 anos de contribuição e não tenha chegado na idade ainda, e mais de 50, ele entra em novas regras de cálculo, né? O que também não vale para o público, né? É justamente nesse quesito, quer dizer, o governo ele defende muito na propaganda que a reforma é necessária ou então você não vai receber a sua aposentadoria lá na frente. Mas, por isso, qualquer reforma, mesmo que com injustiças desse tipo, elas são justificáveis? Não. Não é? Eu não posso condicionar sempre, variavelmente, o social ou o econômico, fazendo um cálculo matemático. Não é? Eu entendo que o social é tão importante quanto ou mais importante que o econômico. Eu não sou economista, não sou, mas já li alguma coisa. A questão, eu imagino que ela vai um pouco mais a fundo. Um sistema rigorosamente controlado num país tão subdesenvolvido como o nosso, pode ser justo? Num dos meus artigos, eu lembrei o governo Juscelino Kubitschek, que foi um governo extremamente dinâmico, e a inflação chegou a 30%, num determinado momento chegou a 40%. E ele construiu Brasília, construiu hidrelétricas, não é? Trouxe a indústria automobilística, foi um governo extremamente dinâmico. Com a inflação, a taxa de 5%, num país com as nossas características, haverá folga para investimentos destinados a atenuar o problema social, entre os quais avulta o problema do desemprego? Houve um economista, o senhor deve conhecer, chamado Amaro Cavalcanti, que era jurista e economista. Ele tem um livro escrito no século passado sobre a reforma monetária, onde ele defendia a introdução do papel moeda, que ele considerava superior à moeda metálica, não é? E ele aborda essa questão dizendo mais ou menos o seguinte: é preferível a alta de preços com um trabalho remunerador ao alcance de todos, não é? A uma economia absolutamente controlada, não é? Mas onde haja falta de trabalho. O que nós estamos assistindo é uma economia que desemprega.
ela não é o único fator do desemprego, porque nós temos a China, temos a informatização, temos o crescimento da população, né? Mas, realmente, o desemprego encontra uma das suas razões determinado estilo de governar. Eu investiria muito em obras públicas para criar empregos. Eu vou ter de interromper para mais um intervalo. O Davi vai abrir o próximo bloco, que não pôde perguntar nesse, e eu vou insistir nesse assunto. Vamos para outro ligeiro intervalo, voltamos já já para a terceira parte da entrevista com o Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Almir Pazianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Almir, eu queria só, antes de passar a palavra ao Davi, eu queria só dizer o seguinte, não é preciso acabar, como você disse, acabar com o imposto sindical. Não é hora de acabar com os privilégios do funcionalismo público e dos militares, sobretudo? Augusto, você é muito provocante. Que bom. É uma grande qualidade do jornalista. Porque se formos falar em privilégios, eu até não vejo os militares como os mais privilegiados. O judiciário é muito privilegiado. Sem dúvida. O problema é como alterar uma situação tão enraizada. Eu vou fazer aqui um paralelo um pouco temerário. Eu sou absolutamente avesso a golpes, eu sou um democrata. Mas quando os militares tomaram o poder em 64, o alto comando revolucionário, 4, 5 dias depois, já baixou uma lista de cassações, de direitos políticos, mandou militares para a reserva e tudo. E na ditadura, o que é um mal, mas o governo tem força para tomar medidas. Getúlio aprovou o Código de Processo Civil em 39, o Código Penal em 40, Código de Processo Penal em 41, Lei de Introdução ao Código Civil em 42 e a CLT em 43. Não houve discussão. Sim, era o Estado Novo. Era o Estado Novo, legislou, retirou poderes dos estados, promoveu uma centralização fortíssima do poder da União, não é isto? Eu fico me perguntando se tudo aquilo ele tentasse fazer com o apoio do Congresso. Seria bem mais O complicado. Código Civil vigente, esse novo, que não é melhor do que o anterior, é pior, levou 25 anos. Ora, não é possível, claro. Você entendeu? Então, apanha um governo como o do Temer, de pequenos partidos funcionando como se fossem grandes, não é? Impondo condições. Tivéssemos 2 partidos ou 3, não, nós temos 35. O problema é político. É isso. O problema é político. Só lembrando que esse bloco tem apenas 15 minutos. Davi. Ministro, é difícil aprovar reforma. Quando a gente vai tentar, é uma mini reforma, a previdenciária cheia de coisas, mas a modernidade vai chegando. O século XXI está aí, vão se construindo novas relações que muitas vezes passam ao largo da legislação. Então, temos aí os dribles na legislação, a pejotização, terceirização, agora temos economia compartilhada, tudo isso são modos de arranjar brechas onde, enfim, para funcionar. Isso não torna esse debate, de certa forma, bizantino, de certa forma, irrelevante? Isso é uma reforma que não vai chegar e, enquanto isso, o pessoal vai se arranjando. Cria uma insegurança jurídica, mas também o pessoal já contrata uns 3 ou 4 economistas quânticos para
para fazer as continhas e dizer, bom, então me custa tanto, eu reservo um tanto a mais para esse investimento. Davi, eu respondo o que me perguntam. Tá? Então, veja, eu sempre entendi, o ótimo é inimigo do bom. É melhor pôr um pé na porta. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Não é? Talvez a abertura de caminho não tenha como ser feita de outra maneira. Quando o Murilo Macedo tentou reformar a CLT toda, o projeto durou uma semana. A revista Veja acabou com ele. Tinha 922 artigos e 26 anexos. Aliás, o Lula acabou com ele. Deu uma declaração para a Veja e viram que aquilo era uma tolice, tentar aprovar no Congresso uma reforma necessária daquele tamanho. Por exemplo, essa lei de terceirização, o projeto é ótimo? Não, ele é razoável, mas deve ser aprovado. Ministro. Deve ser aprovado. É melhor com ele do que sem ele continuarmos discutindo diferença entre atividade fim e atividade meio. Ministro, Laura e Sérgio. Eu queria só pegar uma carona na pergunta do Davi, ministro, falando de economia compartilhada, de novas relações de trabalho. Que todos sejam mais concisos. O senhor acha que a magistratura podia hoje ajudar a reformar, de fato, as relações de trabalho de alguma forma? O senhor acha que haveria alguma espécie de forma de reformar as coisas no dia a dia, sem depender de reforma? Se ela não se opuser, ela já dará uma grande contribuição. Há possibilidade dela não se opor? Se ela se limitar a aplicar a lei corretamente, sem pender os braços da balança, dará uma notável contribuição. Houve uma época... Isso é possível? Houve uma época dentro do regime militar que havia uma turma do tribunal aqui de São Paulo que era conhecida como Câmara de Gás. Porque toda reclamação trabalhista o empregado perdia lá. Então era o desequilíbrio do outro lado. Câmara de Gás. Entrava lá, perdia. Hoje nós sabemos que entrando em determinadas turmas, não importa o que está no processo, o empregador perde. É contra isso que eu me insurjo e que o ministro Ives se insurge e que outros magistrados, como o Davi, como o doutor Sérgio, se insurgem. Nós queremos, porque ela precisa ser equilibrada, ela não precisa participar do esforço da reforma. Isso é tarefa dos representantes do povo. Poder judiciário só é poder no nome. Ser E equilibrado. poder tem quem foi eleito pelo povo. Preciso passar para o Sérgio. Bom, a minha pergunta vem à tona em face de uma fala no tópico anterior, que disse que as obras públicas poderiam trazer uma melhora no desemprego. Essa solução keynesiana seria possível hoje com a dívida monstruosa interna e com os problemas graves financeiros dos estados e da própria República? Mas quem sou eu para contradizer o Keynes? Nem o Hayek conseguiu ganhar um debate com ele, que era um grande economista. Não é? Eu tenho o Keynes como grande economista da história. E há outros economistas que seguem na mesma linha. Eu não estou falando em esbórnia, em esbanjamento de dinheiro. Estou falando em dinheiro para investimentos que trarão resultados Mas o positivos. Estado tem capacidade de investimento hoje? Tal como tem, antigamente com o Celso se ele Furtado, não por tem, exemplo? quem tem a Odebrecht? Quem tem capacidade para investimento? Se o Estado não tem, isso é muito difícil trazer dinheiro de fora, porque as pessoas querem saber da situação trabalhista. Eu já fui procurado pelo cônsul dos Estados Unidos, falou, o senhor pode me falar um pouco sobre a questão trabalhista? E eu não costumo mentir, falei. Fui procurado por uns indianos que pensavam em comprar terras do Brasil para plantar café e tal. E como é a questão trabalhista? O que eu vou dizer para eles? Que é tudo um...
Então, a solução é o dinheiro privado externo, é isto? Hein? A solução é o dinheiro É o privado Estado externo. mostrar a direção. Eu não quero estatizar a economia. Nem posso e não sou ninguém para isso. Eu acho até que os telespectadores estão rindo de dizer essas coisas. Davi Furtado. Eu acredito que o Estado tem que mostrar a direção. Sim, mas isso Porque é a reorganização da economia. Se ele acredita, o particular vai acreditar. Ministro, Pois não. eu quero retomar um tópico que o senhor falou agora há pouco, na fala do meu colega, meu xará. Nós temos Davi. mais 5 minutos nesse bloco. Rapidamente. O Ismael. Diz respeito à questão do projeto de terceirização. O senhor disse que o projeto de terceirização não é o ideal, mas esse que está em andamento, mas deveria ser aprovado. Os críticos do projeto de terceirização dizem que a terceirização, a rigor, só se justificaria naquelas atividades em que a empresa contratada fosse reconhecidamente especializada naquele tipo de atividade para poder se terceirizar. Que, no contrário, deveria-se evitar a terceirização para que você não tenha duas categorias de trabalhadores. Os trabalhadores contratados direto pela empresa e os terceirizados que vão ter direitos diferenciados. O projeto permite a terceirização, inclusive na atividade fim da empresa. Nós vamos ter esse tipo de diferenciação de trabalhador terceirizado e não terceirizado trabalhando juntos. Uns com mais direitos e outros com menos direitos. O senhor acha que isso é justo? O Brasil suportaria isso? Isso não seria uma forma também de precarização de direitos? Precarização, quem precariza o emprego é a situação econômica do país. É a crise, é esse desastre provocado por governos do PT. É isso que precariza. A terceirização não precariza coisa nenhuma. O perigo está numa palavra que você usou, Davi, reconhecidamente competente ou reconhecidamente capaz. Quem vai avaliar se é reconhecidamente? Um juiz? Não. O empresário arca com o risco do negócio. Ele põe o dinheiro, dá, e ele arca com o risco. Deixe-o administrar a sua empresa. A legislação se aplica uniformemente a terceirizados e não terceirizados. A legislação é exatamente a mesma. O terceirizado é registrado, tem todos os direitos do não terceirizado. É um mito, é uma falsidade, é uma calúnia sustentar o contrário. Mesmo direito. Agora, quando o empresário terceiriza, se ele errar, o prejuízo é dele. E ele procura não errar, porque ele sabe que ele não consegue assumir todas as tarefas necessárias à construção, por exemplo, de um avião, de um automóvel, de um edifício, de uma rodovia. Ele não consegue, ele precisa subcontratar. Isso é tão normal na vida, isso não é invenção recente. Qual é a empresa que não terceiriza a publicidade dos seus produtos? Mas, ministro, Qual é a empresa que não terceiriza serviços jurídicos? só um complemento. Se os direitos são iguais, se não Nós muda nada, por que mais terceirizar? 1 minuto. Porque ele se alivia quanto à administração. Olha, 5 princípios fundamentais de administração pública, Decreto-Lei 200, cuja parte inicial é magnífica. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Esses princípios se aplicam à administração pública e à administração privada. O empresário pode se limitar ao planejamento. E por que não? E por que não? Uma incorporadora de edifício, ela compra o terreno ou encarrega uma empresa de corretagem de ir atrás dos donos? Ela limpa o terreno, ela remove o entulho, ela faz a fundação. Tudo é terceirizado. Ministro. E se não fosse, não haveria esses prédios da Berrine, da Avenida Paulista. Haveria. Ministro, como eu disse, o Ismael vai abrir o próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com a quarta e última parte da entrevista com Almir Pazianotto.
de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. Almir, qual seria a primeira medida que você tomaria para que acabasse o que você resume num parágrafo de um texto resumiu no parágrafo de um texto publicado em setembro de 2015 no Estadão. Contratar empregado converteu-se em aventura de alto risco, dominada pela insegurança jurídica responsável pelo fenômeno do passivo oculto. Como fazer para Primeira controlar? medida que você tomaria para acabar com isso? Validar o recibo de quitação, porque o empregador não sabe quanto lhe custa o empregado. Economistas categorizados dizem o seguinte: o custo da mão de obra é o principal componente do custo final de um produto. Depende da indústria. Como é que alguém pode se propor a produzir com empregados quando ele ignora o custo da mão de obra? Por que ele ignora? Porque tudo aquilo que ele paga e que ele tem os recibos guardados e a documentação, uma decisão judicial pode destruir e lhe acarretar a obrigação de um pagamento muito maior para um inativo do que recebeu aquele empregado quando tinha atividade. Vamos só completar a roda em 15 minutos. Começa, Ismael. Ministro, o senhor falou há pouco que essa mini-reforma trabalhista é uma perda de tempo, porque ela é insignificante, aparentemente, né? E que a CLT está vencida. O senhor entende que a CLT precisa acabar e precisa ser substituída completamente? Isso significa que a carteira de trabalho está com dias contados? Essa está. Porque é o documento mais anacrônico em circulação no Brasil, feito de papelão e papel. Basta o senhor comparar o cartão bancário com uma carteira profissional. Há anos eu digo, olha, criem a carteira profissional eletrônica, que, mediante um simples acesso num terminal, dá ao empregado todo o histórico da sua vida, dentro daquela empresa ou de outra. Mas eu me refiro mais ao trabalho formal, de fato, o tal do registrado. O senhor acha que esse tipo de relação vai recuar, vai deixar de existir? Não, eu acredito. Há quem acredite que o contrato de trabalho tradicional está em vias de desaparecimento. Há quem diga isso. Eu não cheguei a tanto, mas entendo que a sobrevivência do contrato de trabalho por tempo indeterminado, com a segurança que ele oferece, condiciona-se a uma profunda reforma trabalhista. O senhor falou no PJ. O que é o PJ, senão o resultado da inexistência na lei da categoria do autoempregado? O PJ poderia ser um autoempregado, mas é óbvio que com o que ele ganha, mais os bônus de final de ano, não é isso? É impossível registrá-lo como empregado. Imagine num time de futebol, onde o grande astro, ele é empregado, tem carteira profissional. Dá para registrar um salário de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil por mês? Não. Então, criam o direito de imagem. Ou seja, a sociedade é como a água. Ela está sempre procurando caminhos. Por quê? Porque ela não quer morrer, ela não quer parar. Não é? O PJ é o resultado disso. A informalidade com o microempresário é resultado disso, porque ele não suporta os ônus trabalhistas. Não é que ele não registra os seus 2 empregados porque ele é mau caráter. Ele não registra porque não pode. Ministro, pegando carona nesse tema ainda, já que a mini-reforma é pequena demais, o que seria, no mundo ideal, esquecendo o Congresso que tem que aprovar e tal, o que seriam os pontos básicos de uma reforma trabalhista bacana, que preparasse a gente... Eu quero até me desculpar, não é que eu estou subestimando a reforma, eu tenho um grande apreço pelo presidente, pelo ministro do Trabalho, pela sua equipe, afinal já fui ministro e tal. Mas eu sou obrigado a dizer
não é? O que eu penso, porque nós estamos vivendo uma grande crise. Eu creio que se nós conseguíssemos 2 medidas, 3, o Brasil avançaria quilômetros. Primeiro, segurança jurídica no distrato. Porque o registro concede segurança jurídica para o empregado. Essa que o senhor falou, da quitação. Quitação. Segurança jurídica para o empregador do distrato. Segundo, a prevalência do negociado. Essa está na mini-reforma, só em 11 pontos. Mas está limitada. Terceiro, a reforma sindical. Mas a prevalência do Por favor, negociado... Davi. Seria completa, então, para abarcar o quê? Para abarcar férias, 13º, qualquer coisa? O que prefere o empregado? O 13º completo ou o desemprego? Depende, se eu tiver empregado é uma preferência. Se eu Já tiver na, desempregado- já na lei de 65, Castelo Branco criou a possibilidade da redução do salário. Chamava-se lei de crise. Foi a lei que criou o CAGED. Então, nós temos que entender que a lei não é também uma panaceia que resolve tudo, uma pomada chinesa. Ora, é mais fácil ajustar a realidade. A lei, é mais fácil ajustar a lei à realidade do que A realidade. trazer a realidade para dentro da lei. Hoje há um descompasso total entre lei e realidade. Laura. Ministro, a gente está aqui falando bastante da reforma, mas esse ano certamente ainda nos entregará muitas surpresas. Nos dias 7 e 8 agora de fevereiro, o Jota entrevistou 167 deputados federais para perguntar se, na opinião deles, a reforma tributária seria votada e aprovada, sim ou não, nesse ano. 64% votaram que a reforma seria votada e aprovada nesse ano. Então, eu queria te pedir um exercício de futurologia. O senhor acha que a reforma consegue ser votada esse ano? Qual? A trabalhista. Como ela termina? Porque eu só vou conhecer o texto de lei depois de aprovado e sancionado. Eu não posso considerar a reforma qualquer coisa que venha a ser feita. Eu não sei o que será feito, porque a pulverização do Congresso enfraquece muito as possibilidades do governo de ter uma previsão do que vai acontecer. Não é isso? Tudo muito pulverizado, tudo muito negociado, tudo muito barganhado. Nós não sabemos. Quando o Castelo Branco quis a lei do Fundo de Garantia, por inspiração do Roberto Campos, ele quis aquela lei e o Congresso aprovou aquela lei. Por esse ou aquele motivo, ele tinha força. Era um presidente que tinha força dentro do Congresso. Hoje, os presidentes não têm força dentro do Congresso. E cada vez mais, o Congresso se considera independente e exigente. Não basta dizer, botar um rótulo numa garrafa dizendo isso aqui é champanhe, se dentro tiver cachaça. Não adianta dizer, isso daqui foi uma reforma, mas que reforma? O que eu estou avaliando ainda é o andar da carruagem. Estou avaliando as coisas como estão se passando. E é isso que não me agrada. Temos mais 6 minutos, Sérgio, e depois o Davi. Ministro, a reforma não seria mais interessante se viesse sistemática e por institutos, como, por exemplo, aqui se parcelou férias em até 3 vezes, sendo que uma tem que ser no mínimo de 2 semanas. Mas excluiu, e não, aliás, não colocou, não abarcou, o maior de 50 anos que tem que ter férias de uma vez só. Então, quer dizer, se faz aqui e não se põe o maior de 50 anos, diz aqui também Temos a CLT... 6 minutos para as 2 perguntas. Sim, e outros pontos, como, por exemplo, aviso de férias de 30 dias, quando hoje se sabe que 30 dias é um período enorme para se avisar e, via de regra, o empregado é que pede 2 dias antes ou 3 as férias. Como vê isso? Eu vejo que isso é matéria de negociação. A Constituição diz, olha, férias anuais, não é? Com 1/3 de acréscimo. Esse é o texto que está lá, difícil de ser alterado por emenda.
não há como alterar. Deixa as partes negociarem, porque há trabalhador que vai querer 10 dias, depois mais 5, depois mais 8. Há trabalhador que quer vender as férias, há trabalhador que não quer. Há trabalhador que quer vender integralmente o período das férias. Quando o legislador começa a se imiscuir demasiadamente na vida dos outros, as coisas acabam não dando certo. É que nós não conseguimos admitir uma amplitude do direito de negociação, porque estamos pensando que o sindicato é incapaz de fazer isso. Qual sindicato? O patronal ou o profissional? Qual o menos representativo? Vamos deixar que essas coisas acabam se acertando. Como é que diziam lá em Capivari, no andar da carroça que as abóboras vão se ajeitando. Davi Furtado faz a última pergunta do programa. Muito bem. Ministro, eu vou ter a honra de fechar o programa fazendo a última pergunta para o senhor. Então, eu vou sair da questão técnica e vou ser até mais ousado. Há poucos dias atrás, nós vimos a nomeação e a aprovação no Senado da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu queria saber do senhor o que o senhor achou da nomeação do ministro Alexandre de Moraes. E mais, com a nomeação do ministro Alexandre de Moraes, abriu-se uma vaga no Ministério da Justiça e até poucos dias atrás, o presidente da República estava atrás desse novo ministro da Justiça e dizia ele que queria ter no Ministério da Justiça um grande jurista brasileiro. O senhor é um grande jurista brasileiro. O senhor foi convidado e, se convidado, aceitaria o Ministério da Justiça? Ninguém me retira da condição de vida que eu tenho hoje. Eu conheço suficientemente Brasília, morei 17 anos lá. Quero. Ele não vai me convidar, não vai. Mas se me convidasse, teria que ser sigilosamente para eu não ter que recusar em público, como fez o Veloso. Então, isso não me passa pela cabeça. Agora, quanto ao Supremo, encontrar alguém que combine reputação ilibada com notável saber jurídico não é fácil. Pode ter notável saber jurídico e não ter reputação ilibada. Pode ter reputação ilibada e não ter notável, não é um conhecimento qualquer. Notável. Notável. Segundo, o que eu acho no doutor Alexandre de Moraes, que é muito novo. Aí alguém disse, quando foi nomeado o Celso de Mello, que era novo, juventude ou mocidade é uma coisa que o tempo cura. Sim, mas não pode curar a custa do jurisdicionado. Não pode curar. Isso é uma coisa que não pode ser reparada à custa de quem vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A idade limite para o Supremo teria que ser 55 anos, porque ele ficará até os 75. Não pode botar muita gente muito jovem lá. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Ismael Pfeiffer, do Davi Coy, da Laura Diniz, do Sérgio Junqueira e do Davi Furtado Meirelles. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Almir Pazianotto. Almir, foi um prazer revê-lo em ótima redobrado forma. meu. Em ótima forma. Tomara que o governo ouça o que você tem escrito, leia e ouça o que você escreve e diz, como disse aqui, sobre tudo, mas principalmente sobre a reforma trabalhista, que você conhece profundamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.